Então tá. Uma boa noite a todos aí. Meu nome é Rodrigo, sou R2 Cirurgia Oncológica. Hoje eu trabalho sob orientação do Dr. Plauto. Né, e a gente vai falar sobre esse estudo, o Checkmate 577, né, que foi publicado na New England em abril desse ano agora, um estudo bem recente, né, que ele vai tratar sobre o papel do nivolumab, né, no tratamento adjuvante nos pacientes que foram ressecados para tumores de esôfago e junção esôfago-gástrica. Então, uma introdução rápida, né? Neoplasia de esôfago é a sétima neoplasia mais comum no mundo, responsável por mais de 500 mil de mortes ao ano, né? E a gente sabe que a incidência do carcinoma escamocelular ela se mantém estável e a do adenocarcinoma, né, tanto da junção como de esôfago, vem tendo um aumento, né, nos últimos anos. Então, a quimio-radioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia é o tratamento padrão, como o Dr. Plauto falou, né, do estudo CROSS. Mas ainda é uma neoplasia que continua tendo alto risco de recorrência nos pacientes que não tiveram resposta patológica completa, né, principalmente pacientes que tiveram linfonodo positivo na peça cirúrgica. É um risco de 70% a 75% de recidiva. Até hoje não existia nenhum tratamento adjuvante que tenha se mostrado eficaz, né? O tratamento padrão de segmento era só a vigilância, quando os pacientes não tinham resposta patológica completa. Né? E nos últimos anos, alguns estudos clínicos com nivolumab vêm mostrando um ganho de sobrevida quando comparado com placebo ou quimioterapia. Né? Lembrando que o nivolumab é um anticorpo monoclonal anti-PD1, né? Que o PD1 é um checkpoint imunológico. Então, esse estudo, né, o Checkmate 577, ele é um estudo global, randomizado, duplo cego, placebo controlado de fase 3, que é para avaliar uma nova abordagem usando um inibidor de checkpoint no tratamento adjuvante, pós o tratamento trimodal, né, quimio e rádio seguido de cirurgia. Né. Então, os pacientes foram selecionados, né, pacientes maiores de 18 anos, com um diagnóstico inicial, era um estadiamento clínico 2 ou 3, só para a gente dar uma relembrada no estadiamento. Os tumores T1, T1A eram que invadem a lâmina própria, a muscular da mucosa, T1B a submucosa, T2 são os tumores que invadem a muscular, T3 adventícia e T4 estruturas adjacentes. E os linfonodos, T1, N1 metástase em 1 ou 2, N2 metástase de 3 a 6, e o N3 metástase em mais de 7, M1 metástase à distância. Então, esses pacientes que foram selecionados, eles eram de T2 a T3, né, com ou sem linfonodo positivo. Esses pacientes também tinham que ter confirmado histologicamente um adeno ou um SEC, tinham que ter completado quimio radioneoadjuvante mais cirurgia e eram considerados R0 cirurgicamente, com doença residual na peça cirúrgica, né, pelo menos um T1 ou um N1. E um performance status, que aí mostra isso até de certa forma, muito bem selecionados os pacientes, né? A gente sabe, na nossa rotina, que é difícil a gente ter um paciente com tumor de esôfago que seja um performance status 0 ou 1, né? Tanto antes do tratamento como depois. Né? Esses pacientes eles tinham que ser randomizados de 4 a 16 semanas, eles teriam que ter terminado o tratamento de 4 a 16 semanas antes da randomização. Então, a gente sabe que é muito difícil a gente ter um paciente com performance 0 ou 1, né? Então, mostra que o estudo foi bem seletivo nesse quesito, assim, né, para os pacientes que iam receber esse tratamento. A gente sabe que para a nossa rotina é difícil ter um paciente com esse performance. Então, os pacientes eles foram randomizados numa razão de 2:1, né, 2 pacientes no grupo nivolumab e um placebo. Eles recebiam 240 miligramas a cada 2 semanas por 16 semanas, seguidas de 480 a cada 4 semanas. E recebiam esse tratamento num período máximo de 1 ano. Inicialmente, então, o estudo ele tinha 2 desfechos primários, que era sobrevida livre de doença e sobrevida global, mas por algumas dificuldades de randomização e seleção do estudo e também pela necessidade de divulgar os dados, o estudo terminou com somente um desfecho primário, que era sobrevida livre de doença. Até eles é discutido isso que ainda nesse segmento do estudo ainda vai mais para frente ser lançado a sobrevida global, que precisa de mais tempo para avaliar.
Então, a sobrevida livre de doença, ela era considerada recorrência quando tinha o surgimento de uma ou mais lesões local ou regional distante, confirmado por um exame de imagem ou citologia. E o segmento desses pacientes era feito com tomografia ou ressonância, realizados após 12 semanas da admissão da primeira dose do nivolumab ou do placebo no primeiro ano, e após era realizado a cada 12 semanas no primeiro ano, e a cada 6 a 12 semanas, 6 meses a um ano nos próximos 3 a 6 anos, 3 a 5 anos. Então, esse estudo foi feito de 2016 a 2019, então foram selecionados 794 pacientes que foram randomizados, 532 para o grupo nivolumab e 262 para o grupo placebo. E o tempo médio de segmento desse estudo foi de 24 meses, né? A principal causa de descontinuidade no estudo no grupo nivolumab foi o término de tratamento, que era por um ano, e no placebo tiveram progressão da doença. Então, essa tabela 1 do estudo, ela mostra o grupo de seleção, né, como foram selecionados os pacientes. Então, ele é um estudo, teve a maioria de homens, de pacientes brancos também, ela teve uma baixa taxa de pacientes negros, que foi um estudo principalmente americano, canadense e europeu, um terço também asiático. Performance status, pacientes de performance 0 era a maioria, né? Um estadiamento clínico 3 no estadiamento inicial também era a maioria no estudo. A principal localização no esôfago. O tipo histológico principal era um adenocarcinoma, né? Mais que o dobro de pacientes eram adenocarcinoma. Esse o PDL1, que seria um significativo, né, para o imunoterápico, mas no estudo teve um menor número de pacientes com a expressão desse checkpoint, e o status do linfonodo, principalmente pacientes com um linfonodo positivo na peça cirúrgica. Então, os resultados do estudo, né, no tempo médio de sobrevida livre de doença, no grupo do nivolumab foram 22,4 meses, né, quando comparado a 11 meses do grupo placebo, com intervalo de convergência de 95%. Então, o grupo nivolumab teve mais que o dobro, né, de sobrevida livre de doença, quando comparado com o grupo placebo. E aqui a gente vê nesse gráfico, né, o grupo nivolumab, deixa eu ficar na frente aqui para mim, com 22,4, né, quando comparado ao grupo placebo. E agora, nesse próximo gráfico, a gente é bastante importante para o nosso meio, principalmente, né, que similar ao estudo CROSS, mostra que o grupo, né, que recebeu nivolumab e era um SEC, teve uma resposta, um tempo livre de doença maior do que o grupo adenocarcinoma, e muito maior também quando comparado ao grupo placebo. Teve 29 meses, quando comparado ao total, que foram 22 na mediana, quando juntos os dois tipos histológicos. Então, mostrou que para tumores SEC teve uma resposta melhor, né, do que até o grupo do adenocarcinoma. Então, né, dentro da eficácia do estudo também, né, mostrou que 396 pacientes tiveram recorrência ou morreram durante o teste, sendo que 360 tiveram recorrência e 30 vieram a falecer. E também mostrou que a sobrevida livre de metástase à distância, né, também foi superior no grupo que recebeu nivolumab, né. Aqui mostra a sobrevida livre de doença metastática, né, à distância, de 28 meses, quando comparado ao grupo placebo. Então, a discussão desse estudo, né, como a gente estava falando antes, ali, né, de eu começar a gravar, a gente sabe que hoje o tratamento padrão para tumores de esôfago e junção esôfago-gástrica é a quimio-radioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia, e a gente não se tinha estudos, né, para pacientes que não tinham uma resposta patológica completa, né? Então, esse estudo ele nos mostrou, né, que o nivolumab, né, esse tratamento imunoterápico, vai nos trazer uma nova ferramenta, né, mais uma arma no tratamento desses pacientes. Aqui nessa próxima tabela, a gente pode ver que
que o grupo nivolumab foi superior em todos os aspectos de seleção do estudo. Em quase todos os critérios ele foi superior, né? Tanto no adeno como no escamoso, ou pacientes que eram estadiamento 2 ou 3, né? Em todos os aspectos ele foi superior, né? Principalmente pacientes que tinham um linfonodo positivo, que tem um desfecho desfavorável, né? Mostrou um ganho de sobrevida de 14, quase 15 meses. Então, basicamente isso, o estudo, acho que até eu estava vendo uma discussão hoje, assim, que esse estudo ele vem para alguns grupos discutindo para tumores de junção, né, se faria FLOT ou se faria o cross seguido do nivolumab depois, né? Então ele vai mudar bastante assim o tratamento, né, nesse sentido. Não sei se o Dr. Plauto quer fazer algum comentário. Só um segundo até conseguir ligar os microfones aqui. Bom, esse é um artigo que foi fácil de ler, né? Vendo hoje em dia as publicações, cada vez elas fazem modelos estatísticos mais complexos. Eu acho que a gente tem assim algumas. A crítica principal desse artigo seria que ele não viu sobrevida global. Isso eles colocam ali. Tem um motivo que eles expõem para não ter usado a sobrevida global, que seria a dificuldade e o maior tempo aí para concluir o estudo, que talvez se tornasse ele inviável. E o que eles alegam é que já se usou em outras situações em esôfago, por ser uma patologia com uma incidência mais baixa, usar a sobrevida livre de doença como um surrogate, né, em inglês, né, de desfecho final. De qualquer forma, provavelmente mais adiante eles estarão alguns dados aí de sobrevida global, eu espero, né? Mas realmente assim, com esses achados de sobrevida livre de doença, nós já temos um dado muito forte, né? Vocês vejam, quem olhou ali a curva, quem já leu esse artigo, ou viu aí os gráficos que o Rodrigo botou, é bem importante essa abertura aí entre os dois braços na curva, né? Mais uma vez, eu acho que é importante frisar é que os pacientes com carcinoma epidermoide se beneficiaram mais do que os pacientes de adenocarcinoma, né? Aí entra aí outras questões que a gente vai ter que ver no futuro, se é pela biologia, pelo comportamento tumoral, ou o que, né? Provavelmente é, mas por enquanto são só suposições. E o outro ponto também seria a questão do quem é o laboratório, né, que produz o nivolumab foi quem patrocinou aí o estudo, né? Então, não que isso seja proibitivo, né, mas a gente sempre fica com o pé um pouco mais atrás quando o próprio fabricante aí estimula um estudo e a gente não sabe exatamente quais foram os avanços, que se tivesse um resultado negativo, será que eles publicariam igual, né? Então, sempre a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Mas, de qualquer forma, felizmente, os resultados foram bem positivos. E agora a gente tem que ver na nossa prática aqui, né? Vai ser interessante. A gente tem pego, até tem questionado aí, né? Que nós não estamos vendo aqueles 50% de resposta total, né? Aí no patológica completa dos nossos pacientes, né? A gente tem tido aí um número considerável de pacientes com bastante doença residual. Então, os nossos pacientes aí com certeza vão se beneficiar aí dessa droga do tratamento adjuvante. Não sei se mais alguém teria um comentário ou gostaria de fazer alguma pergunta. A gente tem aquela outra questão do PDL1, né? Confesso que eu não sou um grande não compreendo completamente os marcadores, desculpa, não são os marcadores, né? Mas as novas drogas imunoterápicas aí.
a questão que não foi utilizado o PDL-1 como uma forma de seleção dos pacientes, eles simplesmente usaram ali para estratificar, mais uma Sim. estratificação. E até eu comentei hoje com o Rodrigo que, na verdade, tem estudos que mostram que tu ter PDL-1 positivo nem sempre significa que, que essas medicações vão ter um efeito, né? Às vezes até o contrário, né? O paciente que é negativo responde bem ao nivolumab, enquanto o que era positivo não tem essa resposta esperada, né? Então, tem um grande debate ali em cima dessa quantificação do PDL-1, mas não é tão importante aí na avaliação desse estudo. Pessoal, vamos lá. Quem é que está aí? Dá para cortar depois também, se voltar. Dá para cortar depois e corrigir de novo. O que eu tinha Rodrigo, comentado com uma o senhor, né? questão... Pode falar. Não, eu ia perguntar para ti mesmo. Tem alguma dúvida se tem ficado aí? Não, que é um estudo tranquilo de ler, assim, e bem simples no objetivo dele, né? Sim. Até me chamou a atenção, depois eu estava revisando no NCCN, que ele já coloca como tratamento para pacientes que não têm uma resposta patológica completa o uso do nivolumab, né? Até eu vou procurar em quais estudos o NCCN se baseou para colocar, porque foi de abril, é difícil que eles já tenham atualizado, assim, por causa do checkmate. Sim. Daqui a pouco é um dado que vai poder ser extrapolado para o paciente que tem uma ressecção R1 também, né? Pois é. Para ganho de tempo livre de doença, talvez. Sim. Não, tem muita coisa aí que vai surgir, né? A questão é que, como sempre eu digo para os pacientes, né, a gente está cada vez mais rapidamente tendo a introdução de novos estudos mostrando aí essas drogas com resultados muito bons, né? Se a gente pegar melanoma, né? Melanoma, eles estão usando pembrolizumab, não é? Uhum. Que também mostrou uma resposta fantástica no melanoma, né? Então, essas imunoterapias, elas têm vindo com uma força muito grande, né, no tratamento aí dessas neoplasias, né? Em alguns casos, modificando até a indicação cirúrgica. Não estou falando do esôfago, mas em outras neoplasias. Então, eu acho assim, só reforçando, eu acho que é importante a gente também estar discutindo isso, né? Porque hoje em dia a gente recebe os pacientes ou nem sempre a gente vai estar num grande centro, que a gente está sempre atrás dessas informações, mas tudo isso com certeza com certeza não, tudo isso pode já trazer modificações das indicações cirúrgicas no futuro. Vamos se daqui a pouco eles associam no tratamento adjuvante já e tu tem uma resposta total e tu vê que não precisa submeter esses pacientes à cirurgia, sabe-se lá, a gente espera que não, eu digo cirurgicamente, né? Mas não dá para se duvidar. Rodrigo, tá me ouvindo? Tô. Esse estudo ele só comparou o nivolumab em relação ao placebo, né? Ele não fez, não faz nenhuma comparação com as outras terapias adjuvantes, né? Não. Acho que vai ter espaço aí para daqui a pouco um artigo comparando o nivolumab com as outras terapias adjuvantes. Já tem o trastuzumab também, né? Para a gente ver qual que é o real benefício do trastuzumab, do nivolumab em relação às outras quimioterapias que a gente já usa, né? É um ótimo ponto, viu, Davi? Com certeza, isso precisa ser visto, né? Mas que nem no momento é o que nós temos, né? O que foi feito o teste, óbvio, sempre existe um interesse comercial também, né? Não dá para negar, tanto que é o próprio laboratório que está financiando o estudo. Mas esse teu ponto aí é muito bem colocado, né? A gente precisa comparar com outros tratamentos. Se bem que não existe, ainda não está bem definido um padrão, né, para tratamento adjuvante
pós-cross, né? E a questão principal, esse estudo foi bem específico, pacientes que fizeram cross e não tiveram resposta patológica completa, que fizeram todo o cross, ou seja, totalmente trimodal, sem resposta patológica completa. Eles pegaram uma coisa bem específica, né? Então, a gente teria que ver, o Rodrigo hoje questionou também de, daqui a pouco, estar usando isso no paciente que teve uma resposta completa, para ver se isso também não teria um aumento de sobrevida. Então, as questões sempre são muitas, né? É aquela história, parece que quanto mais a gente estuda e aprende coisas novas, mais dúvidas vão aparecendo e não diminuindo, né? Essa é uma tendência que a gente vê e sempre vai continuar vendo na medicina. Mas o que seria necessário primeiro? É ter um padrão de tratamento adjuvante pós-cross, né? E isso vai ser difícil. Até o desenvolvimento do próprio cross existiam muitas variações. E até para vocês pensarem assim, a Europa faz cross, né? Os Estados Unidos não faz cross. Os Estados Unidos faz mais tratamento só quimioterápico, seja o FLOT agora, que está forte, porque eu entendi lá. Então, como é que tu vai fazer o paciente que fez FLOT? Vamos dizer, tem o adenocarcinoma e fez o FLOT. O nivolumab vai ter o mesmo benefício? A gente tem essa outra questão também. Outra pergunta. Tá? Então, ou os Estados Unidos vai começar, a maioria vai começar a fazer cross e deixar como padrão cross. Então, sempre tem essas minúcias que a gente tem que estar observando e como o Davi colocou já, as questões vão surgir. Professor Plauto, ou até como é a tendência no reto agora de puxar todo o tratamento neoadjuvante, né? Chamam de TNT, então, daqui a pouco até puxar o nivolumab para o contexto neoadjuvante, né? Numa tentativa de aumentar a taxa de resposta patológica. Exatamente, né? O que vai continuar, tanto no reto quanto no esôfago, ainda vai ser continuar definindo o que foi antes de operar, né? Uma resposta completa, né? Essa, para mim, é a grande chave. Aí, o que vai mudar é no momento que a gente conseguir determinar com maior precisão a resposta completa, né? Seja com algum tipo de biópsia, seja com algum exame novo, uma biópsia líquida. Então, isso acho que vai modificar aí, num futuro talvez não tão distante, essas questões todas, né? Porque no momento que a gente tiver isso na mão, podem ter certeza que as indicações cirúrgicas vão modificar, não só em esôfago, né? Reto, por exemplo, é uma delas. Algo mais? Tô desligado aqui, mas estava ouvindo só. Tudo bom, gente? Tudo bom, Plauto? Tudo bem. Parabéns, Rodrigo. Baita apresentação. Obrigado. Excelente discussão. Eu acho que é bem isso, né? Essa frase que o Plauto falou. Opa, acho que o Mariano caiu. Travou aqui. Essa questão de daqui a pouco trazer... Travou aqui? Estão ouvindo agora? Sim. Agora sim. Não, daqui a pouco trazer o tratamento para neoadjuvância, enfim, vamos ver o que vem pela frente. Eu acho que os próximos 2, 3 anos aí a gente terá bastante novidade nessa área. Mas hoje até encontrei casualmente o Dr. Teng no Moinhos e a gente estava conversando exatamente sobre esse trabalho e ele me disse assim, olha, tu vê só, né, talvez essas doenças do esôfago que muitas vezes a gente vê que parece que está saindo da mão do cirurgião, com esse trabalho aí talvez volte, né, a incluir aí o cirurgião mais nas discussões. Não raramente, isso fora do nosso meio, aqui no nosso meio eu nunca vi isso acontecer, mas aí fora e no interior eu já vi tratamento de tumor de esôfago com quimio e radioterapia exclusiva, sem considerar a avaliação do cirurgião. Mariano, na verdade, assim, isso é uma coisa que eu já... Então, quase... Opa. Pode falar.
Não, que tu falaste assim, eu acho que isso é uma coisa que eu já vejo, eu sempre comento ali no Santa Rita, tu sai do centro grande, um centro que tenha uma estrutura melhor, o tratamento padrão do esôfago é radioquimioterapia, não necessariamente nos moldes do CROSS, que se usa no CROSS, vamos dizer, até porque a imagem que se tem da cirurgia esofágica é uma cirurgia fatal, né? E vamos lá, eu até não muito tempo atrás considerava mesmo, isso que eu gosto muito do esôfago, uma cirurgia de altíssima morbidade e mortalidade, né? Então, acho que o primeiro ponto a gente tem que procurar mudar isso aí, essa imagem que se tem, operando mais o paciente adequado, o paciente indicado, e isso aí já vai ajudar. Mas eu acredito muito que no futuro não muito distante o SEC de esôfago vai ser tratamento quimio-radioterápico. A cirurgia vai ficar para o paciente não respondente, né? Que vai ser operado para paliar uma disfagia ou algo do tipo, né? Mas eu sempre uso de padrão os carcinomas epidermoides de laringe ali, na cabeça e pescoço, que eu sempre brinco, né? Tu não vê mais o pessoal os caras estão fazendo tudo radioquimioterapia, né? Então, eu acho que o esôfago, os SECs vão migrar para esse tipo de tratamento. E não acho que vai demorar muito. O bom é que esses dados aí desses estudos já estão pegando os adenocarcinomas de junção, né? Que se observa, a gente já está vendo aqui no próprio estado, a gente já observa uma maior incidência dos carcinomas, dos adenocarcinomas. Então, a gente também tem que se lembrar, apesar de ser 80% ainda SEC, a gente tem que pensar nesses tratamentos também para os adenocarcinomas. Eu concordo que o SEC cada vez mais a gente eu acho que vai seguir essa linha aí de tirar da mão do cirurgião e a gente vai ficar com poucos casos. Mas, enfim, vamos ver, né? Esse trabalho aí foi muito legal, porque a gente fazia horas que não viu um trabalho bom, assim, ou com certo impacto na área de esôfago, né? Fazer um bom tempo aí. Muito legal. Parabéns aí. Não, exatamente. Tá bom, obrigado. Bom ter tua companhia. Sempre, mais alguém? Bom, então, pessoal, acho que foi bom. A ideia é essa. Hoje, como eu falei, não foi um artigo cirúrgico, mas é um artigo que é muito importante para nós cirurgiões também. Eu não vejo nenhum problema a gente estar discutindo esses aspectos que normalmente se deixaria para a oncoclínica, até porque cada vez na oncologia, na cirurgia oncológica, a gente sabe que a gente tem que dominar bem isso aí, na oncologia, na cirurgia digestiva. Então, nós temos que estar atentos a essas inovações aí também para poder acompanhar os colegas na oncologia clínica. Basicamente é isso. Quem tiver aí algumas dicas aí boas para esôfago, por favor, sempre apresentem. A gente tem um grupo aí do WhatsApp ali. Podem mandar essas inovações aí, novos tratamentos que vão surgindo e tentar melhorar ou reforçar, como falei esses dias, vamos tentar reforçar, transformar a cirurgia do esôfago um carro-chefe aí na Santa Casa. Boa, parabéns, Dr. Plauto, Mariano, Rodrigo aí. Grande abraço a todos aí, uma boa noite. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.